A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre outro patriarca, Isaac. Isaac era uma pessoa passiva entre dois ativos, Abrão e Jacó. Então veja bem que Isaac ele teve uma vida passiva. Ele era uma pessoa tranquila. Mas antes disso vamos falar sobre o nascimento dele. Lá em Gênesis 21, diz assim: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. No 3. E chamou Abrão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abrão no 21:4. E Abrão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha determinado. Então veja bem, Isaac, começando a história de Isaac já tinha 40 anos, Abrão já estava com 140 e a sua mãe já tinha morrido, Sara já tinha morrido há 3 anos atrás. Mas Abrão, vendo que já estava velho e Isaac não tinha compromisso para casamento, então Abrão ficou preocupado, porque como que a promessa de Deus ia se cumprir se Isaac não tivesse filhos. Aí ele separou o servo Eliezer, para buscar uma esposa para ele lá na sua terra em Harã. E agora aí começa a história de Isaac. Como era o costume naqueles tempos, era o pai que arranjava os casamentos de seus filhos. Isto era feito para manter a pureza da sua linhagem. Os casamentos eram feitos entre primos e primas consanguíneas. Abrão dava instrução a seu servo de confiança para trazer uma esposa para seu filho Isaque, mandando-o à terra da sua parentela para tomar uma mulher para seu filho. Diz ainda Abrão a seu servo que não tomasse uma cananeia, e sim uma da sua casa. Abrão escolheu o servo mais velho da sua casa, sendo o Damasceno Eliezer, para buscar a mulher prometida a Isaac. Gênesis 24:1 começa assim: E era Abrão já velho e adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado a Abrão em tudo. E disse Abrão a seu servo, o mais velho da casa, que era o Eliezer, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a sua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. No 24:4. Mas queirás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saístes? Abrão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou na casa de meu pai, da terra da minha parentela, é o que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua semente darei a esta terra, e ele enviará o seu anjo diante da sua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Faze para que tomes mulher de lá para meu filho, Então, você vê que Deus falou para Abrão que ia mandar um anjo na frente, para que se desse certo o que Abrão tinha determinado, Então, esse anjo até está aqui escrito em letra maiúscula, provavelmente era o próprio Senhor Jesus. Se a mulher, porém, não quiser, no 8, seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abrão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. O servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois, para toda a fazenda de seu senhor, que estava na sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo de que as moças saíam para tirar água. Veja bem que Deus falou para ele levar
10 camelos cheios de presentes, né? Cheio de presentes para poder, né, achar aquela mulher da descendência de Abrão, para que ela pudesse, né, casar com Isaac. Mas ao sair o servo, né, o servo de Abrão faz uma oração ao Deus de Abrão, não significando que o servo de Abrão não acreditasse no Deus vivo, mas ao contrário, era por causa da sua fé que ele orava desta maneira. O servo estava chamando a Deus, baseando na aliança do Todo-Poderoso com Abrão, para que Deus o orientasse para a sua boa escolha da mulher que Abrão queria para seu filho Isaac, né? Então veja bem que nós temos que pedir, mas pedir com clareza. E veja nessa oração como foi que esse servo tratou com Abrão, né? Veja como é que foi feito esse pacto, né, do servo com Deus. No 24:12 diz assim, Gênesis, né? Ele disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abrão, dá-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abrão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designastes a seu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência em meu senhor. Então vamos lá, o encontro de Rebeca. Olha só a oração que ele fez, né? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se a baixar o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. No 19. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Veja, ela tirou água para 10 camelos. Não era para um nem para dois, era para 10. Mais ou menos um camelo ele bebe de 30 a 40 litros de água. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado na sua jornada ou não. Então ele ficou esperando. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro e de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem és, filha? Faze-me saber, peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. No 26. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu pai, de meu senhor Abrão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho, na casa do irmão de meu senhor. Veja bem que Deus preparou, né, algo excelente, né? Como ele pediu, Deus preparou. Lá em Salmos 25:5 diz assim, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. No Salmos 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 48:14, porque esse Deus é nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Efésios 6:5,
Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como Cristo. No 6,6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6,7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. No 8. Sabendo que a cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Veja que Rebeca, né, era aquilo que Deus tinha preparado, né, como ele orou. Então nós temos que saber pedir, porque se nós não pedimos de acordo, nós não vamos receber a bênção. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu preciso de um carro para fazer a obra. Mas, Senhor, nem que for um carro velho. Deus vai dar um carro velho, você pediu. Ou outro, Senhor, eu quero uma casa, nem que for uma casinha simples lá no alto do morro. Né? Deus vai te dar uma casinha simples lá no alto do morro. Mas você tem que saber pedir, Senhor, eu preciso de um carro bom, um carro novo, que possa me levar em todos os lugares sem me dar problema. Senhor, eu quero uma casa para morar tranquilo, para morar em paz, que tenha quartos, tenha espaço para que eu possa fazer, né, para que a minha família possa viver lá dentro. Então nós temos que saber pedir e não pedir de qualquer maneira, né? Mas as pessoas pedem de qualquer jeito para Deus. Não, temos que ser igual a esse servo Eliezer. Do jeito que ele pediu, Deus fez para ele. Então Rebeca volta, né? Prosseguindo a história, Rebeca volta para sua casa e diz o que aconteceu com ela a seus familiares Labão, seu irmão, e vai ao encontro daquele servo que sua irmã lhe havia falado. E Labão o leva para a casa de seu pai, Betuel, onde aquele servo é recebido. Ao lhe oferecer o que comer, o servo Abrão conta como ele encontrou Rebeca e lhe dá presentes como lhe foi ordenado. Então, continuando aqui, Gênesis 24, 28, né? Diz assim, a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à frente. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, quando ouviu as palavras de seu irmão, da sua irmã Rebeca, que dizia assim, me falou aquele varão, veio o varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse, entra, no 31, bendito do Senhor, porque estarás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veja bem que Labão tinha interesse, né? Quando ele viu todos aqueles camelos cheios de presente, viu as pulseiras de ouro e o pendente de ouro, né? Cresceu nos olhos. Aí ele falou assim, não, vamos lá para casa. Lá tem lugar para você comer, para os camelos comerem, tem espaço. Né? Veja o interesse que Labão tinha. Mais à frente, ele ia dar o troco em Jacó, né? Mas já começou vendo por aqui, né, o tipo de pessoa que ele era. Mas vamos continuar aqui a história, né? No 32, então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos e deram palha e pastos aos camelos e água para lavar os pés deles e os pés dos varões que estavam com ele, quer dizer, até os que foram junto. Depois puseram de comer diante dele, e ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, né, fala. Então, aí ele falou tudo o que aconteceu, falou de Abrão, né, como nós já lemos anteriormente, falou de Abrão, que pediu para ele buscar uma serva, que mandou presentes, né, Abrão já era muito rico, e ele falando bem de Abrão e, né, Labão crescendo cada vez mais os olhos. Né, então, veja bem que ele falou de Isaac, falando só bem, né? E nós temos que falar dos nossos superiores, falar bem, porque é ele que nos sustenta, né? Tanto no material como espiritual. O espiritual é nossos pastores, que nós estamos debaixo da sua unção, e no material são nossos patrões,
que estão nos sustentando materialmente. Então nós temos que engrandecer o nome deles, porque do sustento vem deles, né, para a nossa vida. E foi isso que o servo Eliezer falou. Ele engrandeceu, né, o nome de Abrão, seu servo. Ele falava, meu senhor do meu senhor, quer dizer, o Senhor Deus, né, que é senhor do senhor dele. Ele era humilde, até no falar. Então veja que, continuando a história, né, lá no 47, pulando um pouquinho aqui, Gênesis 14, 47, diz, então lhe perguntei e disse, de quem és filha? Né? Já no final da história, ela disse, filha de Betuel, filha de Naor, que ele gerou Milca. Então eu pus os pendentes no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinou-me e adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abrão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para meu filho. Veja bem que ele agradeceu, né? Ele agradeceu porque ele viu que Deus estava no controle de tudo. Conforme ele pediu, foi o que aconteceu. Mas, para encerrar essa parte, vamos lá para Gênesis 24, 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar mal nem bem. Quer dizer, agora não tinha o que falar, né? Ficaram ali atônitos, porque se eles falassem bem, ia contra os princípios deles. Se ele falasse mal, ia contra a Deus. Eis que Rebeca, né, no 51, estava diante da sua face. Toma e vai-te e seja mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abrão convidou ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Novamente ele se prostrou ao Senhor, veja. Ele agradeceu novamente ao Senhor. E aconteceu que o servo de Abrão, né, ouvindo suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, novamente, né, para você entender. E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro, vestes, e deu-lhe Rebeca também, deu-lhe a Rebeca, e deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, e ele e os varões que com ela estavam passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse, deixa-me ir ao meu senhor. Então veja bem que ele falou, não, agora eu vou para minha casa. E olha o que aconteceu. Então disseram a seu irmão e a sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irás. E ele, porém, lhe disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixa-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntamos-nos. Veja que eles queriam ficar com a donzela lá, né, com Rebeca lá, para poder pedir mais dinheiro, mais dote para Abrão. Veja como ele era astuto, tanto ele como a mãe dele, né? Eles queriam enganar. E o servo falou, não, nós fizemos um acordo, tem que cumprir o acordo. Se vocês quiserem esses presentes, eu vou levar a donzela. Se não, eu levarei os presentes de volta. Provavelmente foi isso que ele disse, né? Só estamos especulando, mas com certeza foi isso. Aí Rebeca, chamam Rebeca. E o que Rebeca fala? Chamaram Rebeca no 58, 24, 58. E disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Porque era de Deus, irmãos. Não tinha mais o que falar. Veja tudo o que aconteceu. Veja como o servo orou. Veja como aconteceu. Veja como Rebeca foi correndo contar a seus parentes, né? Seu pai, seu irmão e sua mãe. Veja como ela levou a resposta, como aquele varão tinha pedido. Então, despediram Rebeca no 59, sua irmã e a sua ama, e o servo de Abrão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe, a nossa irmã seja tu em milhares e milhares, e a tua semente possua a porta de seus aborrecedores.
Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Então veja bem que Rebeca aceitou que tudo isso foi plano de Deus. E quando é um plano de Deus, não tem quem faça não acontecer. Deus, ele quando faz, as coisas se cumprem. Mas o homem, temos que tomar cuidado, porque veja bem que Labão era muito esperto. Ele queria mais. E como é hoje, né? Muitos querem cada vez mais. Então, a semana que vem, nós vamos falar, então, continuar falando, né? Como foi que Rebeca, né, chegou lá até Isaac. E vamos ver tudo o que aconteceu. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ó, faça um joinha aí, tá? Clica aí no joinha para ver se vocês estão gostando. Compartilhe com seus amigos, né? E inscrevam-se, porque ainda vai ter muito mais coisas. Né? Nós estamos falando, começando a falar agora do segundo, né, patriarca depois de Abrão, Isaac, seu filho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.